Olá, estamos de volta, prosseguindo as nossas reflexões acerca desta obra tão agradável quanto importante e profunda, né? Que é o ser consciente da nossa querida Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nós estamos situados ainda no capítulo 8, intitulado Silêncio Interior, e vamos ao subitem que trata de uma questão muito importante, que é a liberação dos conteúdos negativos. Nesse momento, seguindo com essa proposta libertadora, né, a nossa querida veneranda, ela vem nos alertar que, premidos pela sucessão das vidas em que temos, né, nas reencarnações, desde que despertamos para esse período racional de nossas vidas, né, desde que despertamos o ser consciente, nós acumulamos nessas experiências muitas vivências que deixam alguns traços mais duros de relacionarmos-nos, em razão do próprio processo evolutivo, mas também da forma como nos relacionamos com a matéria. E dentro desse princípio, né, quando reencarnados no corpo físico, muitas das vezes essa nossa relação espírito e matéria, na faixa em que ainda estamos, tende a ser muito mais a matéria tendo um peso maior do que os valores espirituais. Então, muitas vezes a nossa relação com o próprio corpo é uma relação deformada, é uma relação onde nós não compreendemos ser o corpo um instrumento e acabamos confundindo e achando que o corpo é que predomina e prevalece. Não conscientemente, porque se a gente falar sobre isso, nós sabemos diferenciar muito bem esses conceitos, mas é na hora da vivência, é na hora de fazermos certas escolhas, onde predomina o interesse material em detrimento do interesse espiritual, que é o que nos liberta, né? É o que liberta a nossa vida, nossa alma, porque nós somos seres espirituais transitando na matéria. Então, dentro desse processo de muitas vivências, acumulando muitas das vezes um conteúdo mais denso pela identificação ou pelo interesse material, nós também nas nossas relações uns com outros, nós podemos deixar estabelecidas certas vivências que não são boas, não foram boas, experiências onde predominou o orgulho, a ambição, a vaidade e em detrimento de outras pessoas, prejudicando-os. Faz com que tenhamos angariado alguns espíritos, né, algumas pessoas, e que momentaneamente por essa diversidade de existências, né, estão no mundo espiritual e que influenciam quem está na matéria, tornando processos obsessivos como sendo também uma parte importante nesse processo de uma identificação maior com a vida material, porque ficamos um pouco embaralhados, né, nas nossas percepções. E aí uma ferramenta importantíssima que vem facilitar essa liberação desses conteúdos mais densos e mais negativos é a meditação. Porque na meditação a gente vai encontrar o meio de acalmar a mente para poder estabelecer essa separação do que é mais importante entre corpo e espírito. Existem muitos estereótipos ligados à meditação. Talvez seja por isso que muitos têm uma certa rejeição, né? Porque parece que para meditar você precisa sentar e ficar muito tempo sem pensar em nada, e aí uma postura
física que pode aparentar um processo de calmaria, mas a mente continuar conturbada. E o processo de meditação é uma coisa muito simples que começa pela própria respiração. Muitas das vezes a gente está tão acostumado a fazer isso, daqui já vai para ali, já pensa naquilo outro, né? Que mal nos damos conta que a gente vai encurtando cada vez mais a respiração. E por uma questão biológica, uma questão física, quando nós colocamos menos ar, menos oxigênio em nossos pulmões, nossas células vão ficando menos alimentadas. É igualzinho a gente regar uma plantinha. Se a gente coloca pouca água, ela fica meio, né? Ela não cresce tanto, ela fica mais acanhada. Mas à medida que a gente vai alimentando com o que ela precisa, que é principalmente água e a luz, né? Ela, ó, resplandece. Então a nossa respiração é a mesma coisa com as células. Quando nós levamos mais oxigênio, elas tendem a responder melhor com a saúde, e a saúde física propicia também esse estado de mais harmonia. Então, acompanhar um processo de respiração é um estado meditativo. Inspirar levando paz, levando harmonia e imaginando que esse ar que entra nos pulmões, né, entrando pela corrente sanguínea, vai alimentar todas as células. E ao exalar, exalar o quê? Profundamente, retirando todo o ar dos pulmões e junto dele saindo as toxinas que vão se acumulando naturalmente em nosso corpo pelas vivências do dia a dia. Isso favorece acalmar e dar mais atenção ao que está acontecendo no momento, o que é um tratamento contra a ansiedade. E a ansiedade é um mal que nos acompanha, né? A gente está hoje pensando no que a gente precisa fazer amanhã, no que a gente vai viver amanhã ou daqui a pouco. E esquece muitas das vezes de aproveitar a riqueza do momento atual. Então, a meditação entra nesse circuito, dando uma pequena interrupção numa aceleração que pode levar a um colapso. Acalma a mente, tranquiliza, favorece a oração, porque se a gente na nossa loucura, né, diária, para fazer a prece é aquela coisa rápida, é aquela coisa sem nem pensar nas palavras que estão sendo proferidas. E quando a gente pensa nas palavras que estão sendo proferidas, a gente coloca força mental, a gente coloca uma energia magnética que alcança o patamar que nós estamos desejando, né? Então a meditação entra nesse processo que faz a gente pensar assim, opa, mas eu estou tão irritado ou tão preocupado, é por quê mesmo? Dá espaço para a gente refletir. E aí, quando a gente reflete, a gente pode observar que, ué, mas eu não preciso disso. Ué, mas isso nem é tão necessário ou importante. Ué, mas se eu estou fazendo isso é por teimosia. Mas teimosia é bom para mim? O que eu posso fazer para me libertar disso? E aí, favorecendo essa vida mais consciente, nós nos libertamos de certas amarras que são desnecessárias e pesadas da gente carregar. E ela encerra o capítulo de um jeito lindo, que é um parágrafo curtinho, que diz assim, ó: libertação é felicidade e consciência enriquecida pelos conteúdos superiores. Significa plenitude, reino dos céus, mesmo durante o trânsito terrestre. Quando a gente consegue, através desse processo, desse momento de calmaria, pensar em que realmente somos seres espirituais numa experiência material, numa experiência terrena, a nossa mente vai estar ligada aonde verdadeiramente deve acumular os princípios e valores que fazem parte dessa vida real, diríamos assim, porque é a vida que não tem interrupção, é a vida que não se extingue, e a matéria se extingue, vai chegar um momento que essa vida material vai se encerrar. Então, colocar as nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa felicidade no que não é perecível, é trazer o reino dos céus
para a nossa vivência de agora, que pode estar meio turbulenta, que pode estar meio difícil, mas que é passageira. Então, que Deus nos abençoe nesse processo, visitados aqui por essa abelhinha, que Deus possa nos favorecer para que a gente aproveite muito do conteúdo que já temos em termos de conhecimento para fazermos essa libertação e liberação dos conteúdos negativos, tornando-nos pessoas mais leves, livres e felizes. Um grande abraço.